Capítulo 125 Os presentes do patriarca. A floresta das provações era deslumbrante. Imponentes árvores se elevavam por mais de 100 de metros. Pássaros voavam e alguns animais selvagens eram vistos. Haviam rios, cachoeiras e até mesmo alguns pequenos lagos. A floresta cobria uma área realmente grande, caberia tranquilamente algumas dezenas de cidades Huangdei. Li Shang subiu no topo de uma grande árvore, ele precisava de um ponto alto para ter uma ideia do terreno. Ao chegar lá ele expandiu seu sentido divino ao máximo, seus olhos do dragão também foram utilizados e em apenas alguns segundos, em um raio de 40 milhas, tudo foi gravado em sua memória. Com os olhos do dragão sua visão era dezenas de vezes mais poderosa que uma águia. A 20 milhas de distância ele podia ver as asas de uma mosca, não só sua visão, mas seus outros sentidos estavam muito além do que um ser humano poderia desejar. Até mesmo alguém no Dao da purificação acharia difícil ter as mesmas capacidades sensitivas que Li Shang. Atualmente seu sentido divino conseguia compreender uma área de 40 milhas com grande facilidade, a partir disso a exatidão das informações começaria a ser duvidosa, mas é preciso entender que um sentido divino desse nível, é comparável a alguém no Dao da alma. Na realidade, se for comparado o nível de compreensão sobre o Dao do espírito, Li Shang tranquilamente atingiria os requisitos para estar a meio passo do Dao da alma. A quantidade de força bruta que ele possuía há muito tempo já era comparada a alguém no 7º grau do Dao do espírito. Mas por causa de que seu corpo já não possuía Qi, mas sim energia, algo muito mais poderoso e que era composto pelas 5 transformações da natureza, a quantidade de energia que ele precisava para alcançar outro grau era, sem dúvida alguma, muito superior aos outros. Gao Yao e Sei Liu estimaram que uma vez que Li Shang estivesse no 7º grau do Dao do espírito, ele teria capacidade de enfrentar alguém no 1º grau do Dao da alma. Uma vez atingindo o Dao da alma, Sei Liu e Gao Yao não conseguiam prever o aumento de força que ele teria. Ao pisar no Dao da alma, as heranças de Sei Liu e Gao Yao seriam completamente liberadas. Claro, Li Shang precisaria estar perto do pináculo do cultivo para utilizar 100% da força de tais heranças, mas uma vez que ele tivesse acesso à totalidade delas, sua força estaria em outro nível. Se imaginado a força que ele atingiria ao pisar no Dao da purificação, eles acreditavam que Li Shang poderia varrer com todos os patriarcas e matriarcas juntos do continente Zhao sozinho. Mas atualmente ele estava apenas no meio do 4º grau do Dao do espírito, até alcançar tais níveis Li Shang ainda tinha um longo caminho pela frente. 100 pessoas entraram. Parece que aqueles com maior cultivo foram mais a fundo na floresta e já começaram suas caçadas. Os outros 4 campeões do continente Zhao foram em direções bem opostas. Além disso, a pessoa mais próxima de minha posição está a 10 milhas daqui, Li Shang pensava em suas opções. Ela havia recebido 75 pontos por ter ficado em 15º lugar na corrida. O primeiro colocado recebeu 100. Provavelmente existam feras mágicas no 6º e até mesmo 7º nível no fundo dessa floresta, Sei Liu. É bem provável, uma fera mágica de nível 6 é comparada aos estágios iniciais do Dao da alma, mas os mais fortes entre vocês estão a meio passo do Dao da alma, Gao Yao. Realmente? De qualquer forma acho que os itens que Tian Mao me deu mostrarão sua utilidade mais cedo do que pensado. Li Shang. Ele então moveu sua mão e de seu anel de armazenamento uma caixa apareceu à sua frente. Rapidamente Li Shang a manteve levitando à sua frente usando o seu sentido divino. Lentamente abriu uma grande caixa e ali dentro havia um lindo arco, totalmente feito de cristais mágicos. Li Shang identificou que o cristal central era de nível 5, a corda do arco era feita de tendões de fera mágica de nível 5. Se a espada da Fênix Resoluta era uma das melhores espadas entre as armas santificadas, o arco que ele recebeu de Tian Mao era definitivamente o melhor arco que ele poderia encontrar no continente Zhao.
Claro, a espada da Fênix Resoluta era diferente, a fera mágica, que foi usada a alma, era extremamente poderosa. Ele precisava alcançar o Dao da alma para se comunicar com a alma dentro da espada e então tirar todo o seu poder. Já o arco, apesar de ter uma alma de nível 5, a fera usada não era tão poderosa quanto a da espada dele, obviamente isso não tirava seu poder. Li Shang compreendeu que em combates a longa distância um arco seria muito mais efetivo do que uma espada. Nem todos seus inimigos ficariam parados e trocariam golpes físicos com ele, a maioria preferiria usar habilidades marciais de longa e média distância, já que combates corpo a corpo eram muito mais perigosos. O arco que ele recebeu veio com um conjunto de 200 flechas de ouro, feitas completamente de cristal mágico de nível 4, com runas e alguns ingredientes para reforçá-las. As flechas por si só já eram um enorme tesouro, obviamente Tian Mao muito apreciava Li Shang para lhe dar itens tão preciosos. Li Shang procurou aos arredores e viu uma grande macaco cinza de nível 3. Vamos testar, Li Shang. Pegando uma flecha ele a colocou em seu arco, lentamente começou a puxar a corda, até ela atingir uma grande tensão, mas devido a ela ser uma arma santificada e Li Shang não estar no Dao da alma, ele ainda não poderia utilizar 100% da força do arco. Com um suspiro ele largou a fina corda. Zim! A flecha pareceu cortar o ar e até mesmo o que na atmosfera pareceu fugir do objeto. O macaco cinza nem percebeu o que o matou, a flecha perfurou o seu crânio como se fosse um pedaço de tofu. Ela continuou seu trajeto e atravessou uma dezena de árvores, até se enterrar em um grande paredão de pedra. Imediatamente a insígnia em seu ombro direito brilhou, obviamente ao matar a fera, ele recebeu alguns pontos. Li Shang tomou um pouco de ar. Nossa! Tanta força! Se eu puder utilizar esse arco ao máximo, o meu poder geral teria um salto, Li Shang. Atualmente ele tinha dois grandes itens, o arco, chamado de arco real, o outro era a espada da Fênix Resoluta. Ambas armas santificadas. Ele ainda possuía um arsenal de habilidades marciais. Apesar dele ainda não conseguir retirar 100% do poder que tais habilidades e armas possuem, sua força ainda era considerável. Mesmo assim uma leve preocupação permanecia em seu coração. Durante a corrida algo conseguiu observá-lo sem ele conseguir identificar a pessoa. Ele estaria tranquilo se houvesse alguém no Dao da alma, mas ali só havia pessoas no Dao do espírito, ou seja, havia alguém ali com um poder considerável. Não só tal ser, mas quando Li Shang tentou sondar aqueles no top 10, a única coisa que ganhou foi o conhecimento do nível de cultivo, ele até mesmo sentiu algumas heranças entre os 100 competidores, mas nenhum deles havia estado envolto em tão grande mistério como os 10 primeiros. Obviamente havia pessoas poderosas que escolheram não revelar seus poderes, mas não conseguiriam escapar das capacidades sensitivas de Li Shang. Ele sabia o cultivo de cada pessoa. O fato dele não conseguir mais informações sobre os mais poderosos não o deixou triste, mas inflamou sua vontade de batalha. Seria chato se todos fossem tão simples como os jovens talentos do continente Zhao. Pela primeira vez, em muito tempo, ele sentiu que algum desafio estava por vir e isso o deixou muito animado.